pode dar mais informações sobre se houve redução da dívida do Cruzeiro no balanço divulgado hoje? Ô, Fernando, é isso que eu expliquei lá nas quentes e vamos trazer um especialista para analisar, né? Porque tem um balanço da associação e tem o balanço da SAF, né? Em um resumo aí muito simplório, né? E nem é o correto a se fazer, né? Pelos números que a gente viu ali, tem a redução óbvia da dívida da associação, mas ao mesmo tempo, com os investimentos feitos, tem um aumento na dívida da SAF, o que já era esperado, né? Enquanto o Cruzeiro não se tornar um clube sustentável, ele vai depender de aportes do Pedro Lourenço, né? Então, o que são essas dívidas aí da SAF ampliadas? Contratação de jogador, o custo do futebol, né? O Pedro, na entrevista aqui no Central da Toca, ele disse o seguinte, que ele ia ter que aportar aí mais de 300 milhões, né? No ano de 2025. Então, aumento da folha, contratações, e aí o Cruzeiro não tem essa quantidade de receita, né? Para se tornar um clube sustentável ainda. Aí você precisa voltar para um patamar de disputar sempre Copa Libertadores, é estádio cheio, é sócio crescendo, e mesmo assim é difícil, né? Então, quando se tem esse aumento, é nisso, né? São contas a pagar de compras que foram feitas, de investimentos, de contratações, algumas funcionando, outras nem tanto, e aí a gente pode esmiuçar em alguns detalhes, né? Mas o Cruzeiro, ele tem hoje vamos dizer, com os aportes do Pedro, ele tem uma dívida hoje que ela não sufoca, né? Não sufoca o Cruzeiro, como tem a maioria aí das dívidas dos clubes no futebol brasileiro. Isso é um pequeno ponto. Então, por que a gente não, em termos do balanço, a gente ainda não publicou nada, nem aqui na Samuca TV e nem no Central da Toca, véio? Porque não é só chegar e sair analisando ali. Nós não somos especialistas, véio. Então, a equipe do Central da Toca, o Thiago Matá, o Luiz Henrique Campos, Leonardo Gimenez, os nossos estagiários, todos estamos em contato com especialistas e os números foram divulgados há pouco, né, durante a tarde. Então tem que detalhar tudo ali e saber o que é essa dívida, o que é isso. Agora, alguns pontos chamam a atenção em termos dos valores das contratações, de grana que foi destinada aí a comissão de agente, né? Isso é uma coisa que o Pedro Lourenço, inclusive, assustou ele, né? Naquela entrevista lá em O Tempo, e é uma prática aí do futebol, ou o desafio é como controlar isso, né? Em termos das contratações, mas são alguns pontos aí para a gente ir debatendo ao longo dos próximos dias sobre o balanço, né, pessoal? Com certeza, Samuca. Eu acho que, no geral, realmente não foi surpreendente ver um aumento na dívida, porque o Cruzeiro, com o Pedrinho, tem buscado investir mais na montagem do elenco, né? O Cruzeiro ganhou condições de investimento nesse sentido. E, para além disso, tem até um investimento muito forte na reforma da Toca, né? Eu confesso que fiquei até um pouco surpreso com o valor que foi investido, na casa aí de 200 milhões de reais, mas que vem para o bem do futebol do Cruzeiro, né? Quanto melhor a estrutura, o suporte para os atletas, para a comissão técnica trabalhar, melhor. Então, no geral, acho que, pelo menos pelo que a gente entende, consegue compreender, ficou de bom tamanho. Claro que vale apontar aí um Cruzeiro que precisa ser um pouco mais assertivo em termos de contratações, né? Foram mais de 180 milhões em termos de contratações e nem todas elas surtiram efeito. Coisas que também acabam sendo do futebol, né? Mas quando a gente vê, por exemplo, um Cruzeiro investindo pouco mais de 9 milhões no Fabrício Peralta, que hoje está até encostado em clube de Série B, é algo que assusta um pouco. No caso do Wallace, aí foi um investimento que, na época, por unanimidade, todo mundo gostou, porque veio com status de maior ladrão de bolas da Europa, e isso não é mentira, né? Mas são 42 milhões, quase 43, que até o momento não surtiram um grande efeito. Aí tem valor alto para agentes, também renovações de contrato, né? E aí, já falando de outra gestão, por exemplo, da gestão Ronaldo, quando renovou lá com o Marlon, e o Marlon ganhou aí quase
3 milhões de reais por conta da renovação. São coisas que o Cruzeiro precisa se atentar. E aí um outro ponto também, né? Um Cruzeiro que precisa buscar angariar receitas, buscar andar com as próprias pernas. Isso é importante, né? Não depender somente de investimentos do Pedro Lourenço. Acho que fica claro pelo balanço que a gente viu, mas sinceramente não acho que nada tem que assustar o torcedor cruzeirense, não. Ô Caio, até para poder conectar com essa sua fala, teve um assunto que a gente comentou na live ontem aqui sobre o retorno do Japa, que até o Pedro e o Rafa estavam aqui comigo e junto com o Valu ontem e o Patricão, que a gente falou a importância das categorias de base nesse momento, de você não ter que ficar gastando dinheiro que você poderia concentrar em reforços específicos para poder tá pagando o jogador que está no banco, que está fazendo um jogo a cada 5, que está entrando ali 20 minutos e não está correspondendo. Todo mundo sabia que quando o Pedrinho assumiu o time, iam ter os aportes. Todo mundo sabia que ia ter um gasto elevado a mais do que o Cruzeiro consegue arrecadar. Senão, não teria justificativa de, nossa, o Pedrinho, o bilionário Pedrinho, que tem as condições de investir no time, ele não colocaria dinheiro, ele deixaria o time lucrar, o time gastar justamente o que ele lucrava. Então, todo mundo sabia já que teria essa diferença justamente por causa dos nomes, dos movimentos que o Cruzeiro fez na janela de transferência. Acho que a crítica que tem que ser feita a dívida da associação está diminuindo? A dívida da associação está caminhando para uma redução que a gente tem um compromisso, né, de em tantos anos, se não me engano eram 10 anos a partir da lei da SAF, de ter essa redução da dívida da associação, porque tem as metas a serem cumpridas. O Pedrinho não pode esquecer da dívida da associação. E quanto às questões da negociação dentro da SAF, as compras são parceladas e elas são a longo prazo, então vai ser trabalhado dentro do fluxo de caixa do Pedrinho. E eu acho que a crítica tem que ficar em cima de, não é só porque a gente tem um dono bilionário dentro do Cruzeiro que a gente pode simplesmente gastar dinheiro a rodo, desvalorizar a categoria de base, esquecer das receitas do próprio time, porque essas coisas contribuem para poder manter um perfil de investimento alto do Cruzeiro sem estar dependendo de aporte externo, né? Então, é importante continuar valorizando a categoria de base. Hoje a gente teve os Cris da Toca que, mesmo com um time extremamente desfalcado, venceu o Santos lá em São Paulo. Então, assim, a gente precisa valorizar mais o que é feito aqui dentro para nem sempre estar tendo que ir ao mercado gastar e muitas vezes, né, gastar errado, igual o Caio trouxe alguns exemplos aí que todo mundo sabe o que aconteceu nas últimas 2 janelas, né? A gente mais errou do que acertou e a gente acabou errando muito caro. Então, além de ter que ser mais assertivo nos próximos mercados, tem que ter essa preocupação em estar formando dentro de casa, porque basicamente a categoria de base é a maior receita, né, que um clube pode ter no médio prazo, assim, em termos de muitos milhões, né? Nem se compara a sócio torcedor e bilheteria, que já é um valor importante, mas se a gente olhar para outros vizinhos aqui no futebol brasileiro, Palmeiras, Flamengo, a gente vê o tanto que eles estão arrecadando com jovens jogadores e reinvestindo dentro do próprio elenco, né? Então, acho que é uma coisa que a gente não pode esquecer só porque a gente tem um dono que é capaz de fazer ter um perfil de investimento muito alto. Um ponto bem interessante, né, o Bernardo, e até para essa questão, e o Caio falou, e a gente já debate também sobre isso há algum tempo, da questão de um Cruzeiro sustentável. É claro que competir no alto nível, ganhar títulos, angariar um número maior de sócios, né, tá sempre enchendo o estádio, acho que isso é um dinheiro que entra no caixa e é muito interessante. Mas uma das formas onde você consegue lucrar no futebol é justamente a questão de venda de atletas, né? Então, às vezes, você trazer um atleta novo, nem sempre vai ser um atleta que você formou, às vezes aquele atleta que você fez do scout, que você buscou ele mais jovem, mais barato, numa liga periférica, né? Como alguns gostam de dizer, e aí você acaba vendendo ele mais caro. Mas o principal ponto é tirar jogadores da sua categoria de base e vender. E aí a gente entender também que nem sempre o craque é o que dá dinheiro. O Palmeiras tem uma geração aí vendendo assim os jogadores. Claro que tem sempre aqueles que se destacam mais, Endrick, Estevão, mas tem outros jogadores que eles foram vendidos ali e que eles não eram atletas cotados como super craques, jogadores de seleção brasileira. Aí você vende esse atleta para um mercado como da Arábia Saudita, às vezes você vende para uma Turquia. Então, trabalhar essa questão da categoria de base, eu acho que é muito interessante. É muito mais do que ter aquele ego de tipo, nossa, formamos um menino. Não, é uma questão de sustentabilidade dentro do futebol. E não tem como você ter um time sustentável, principalmente no futebol brasileiro, sem formar e vender atletas, ou captar atletas mais baratos e vender. E aí, o exemplo do Bernardo é muito bom, né? De Palmeiras, mas tem também o Flamengo. Em algum momento, o Santos conseguiu ter essa sustentabilidade vendendo atletas
formados ali na Vila Belmiro, e não foi só Neymar, não foi só Rodrigo, tiveram alguns jogadores ali até que tiveram carreiras bem discretas, mas que serviram para poder reforçar o caixa da equipe. Então acho que fica um recado também para a diretoria do Cruzeiro, quando a gente olha para alguns valores gastos, né? Todo mundo, acho, que gostou da contratação do Wallace, mas quando a gente olha hoje para o valor, você fica um pouco assim assustado, mas o Peralta, para mim, é muito pior do que o Wallace, porque o Wallace veio como um jogador para ser ali titular e talvez por um problema dele dentro do campo ele não está conseguindo suprir. O Peralta não, ele veio para ser uma espécie de composição essa que você poderia ter buscado na categoria de base e gastado muito menos. Acho que esse balanço também deixa alguns recados nesse sentido para o planejamento do Cruzeiro ali no dia a dia, principalmente no que tange as categorias de base.